E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thales de Alencar e tem vídeo novo no ar. Antes, é claro, eu não posso deixar de dar um recadinho aqui pra vocês. Se inscrevam no meu canal, ativa o sininho, senta o dedo nesse like aí, comenta bastante e compartilha com os amigos de vocês, ok? Nas redes sociais eu sou @IamThales, lá no Instagram e no TikTok também. Ok? Bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu já tenho 2 vídeos aqui no canal de cirurgias que eu fiz. E esse é o terceiro e último, espero em Deus. Que agora só se... o acidente, né? Deus me livre. Assim, o que acontece? Eu vou falar pra vocês da onde surgiu esse meu problema e essa minha necessidade. Há uns bons anos atrás, eu comecei a notar que minha garganta tava inflamando. Até aí tudo bem. Não é aqueles casos assim extremamente, sabe, meu Deus do céu, não consigo viver. Dava uma inflamadinha e tal, mas eu nem ligava, é gelado e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Só que o que começou a acontecer comigo? Começou a aparecer umas bolinhas brancas aqui nas minhas amígdalas, que eu não tenho mais, eu tô apontando, mas enfim. Começou a aparecer umas bolinhas brancas e eu fiquei assim, pô, cara, aterrorizado com aquilo. E eu sentia assim que, sabe, aquilo tava me dando mau hálito. Tava assim, desesperador. E eu tentei tirar. Quando eu tentei tirar, com a ponta da escova, inclusive, com a ponta da escova de dente, assim. Quando eu ia passar fio dental, passar a escova de dente, eu tirei. Quando saiu aquilo, assim, eu dei uma apertadinha na amígdala, saiu tipo um caroço de arroz, assim. Meio branco, meio amareladinho, assim, sabe? Cara, aquilo fedia a morte, assim. Vocês não têm noção. Eu fiquei desesperado. Corri pro médico. E o médico falou assim, cara, isso acontece porque sua amígdala tá grande, sua amígdala tá com uns buraquinhos e é o que? Se chama cásium. É um acúmulo de restos de comida, saliva que entra nos buraquinhos da amígdala e fica lá vivendo numa boa um tempo até formar isso e, enfim, cara... Falei, nossa, não tem como, não tem condições. Eu quero tirar isso, quero tirar mais da amígdala, desesperado. O médico olhou pra minha cara e falou assim, não, você precisa fazer gargarejo com água, sal e enfim, cloreto de sódio, né, sal. E faça gargarejo e vai resolver. Realmente resolveu, né, passou e tal. Mas o que eu percebi? Eu percebi que quando fica frio, eu tendo, óbvio, eu amo sopa, eu tendo a comer comidas mais quentes, por exemplo, sopa. E essas comidas mais quentes, elas dilatavam muito, assim, minhas amígdalas, fazendo com que esse tal do cásium voltasse. Só que assim, eu não sosseguei. Até no final do ano passado, que eu fui no meu médico, falei, cara, isso aqui, ó, tá voltando, tô sentindo que tá voltando. No frio aí no meio do ano passado. E eu quero resolver isso, que eu não aguento mais. Aí ele, então beleza. Ele passou um monte de exame pra mim. Um monte de exame. Tipo, de fazer ultrassom na cara, a correr na esteira pra ver se eu tava apto a fazer cirurgia e tudo mais. E fiz todos esses exames aí. E lá no consultório dele, ele também fez alguns exames. Um aparelhinho que entrava aqui no nariz e via a garganta, né? Só que quando ele foi colocar o aparelhinho desse lado do meu nariz, não entrou. E desse lado aqui entrou. Ou seja, ele analisou, óbvio, pelo raio-x e por esse exame de imagem que ele mesmo fez, que eu tinha um desvio no septo e carne esponjosa no nariz. O que aconteceu? Aconteceu o combo otorrinolaringologista, que é resolver tudo isso aqui. Então, assim, quando ele falou pra mim que iria, na verdade, em vez de só tirar minhas amígdalas, também fazer a minha cirurgia no nariz, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu falei assim, cara, meu nariz é grande,
Mas também não é dos piores, não é dos mais horrorosos, né? Então assim, eu falei, será que isso vai mexer com a anatomia do nariz? Será que tipo assim, vai ser quase uma rinoplastia isso aí? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou mexer só por dentro e tal. E dito e feito, né? Assim foi. Pra mim, foi um pouco desesperador no começo, mas eu falei, já fiz 2 cirurgias mesmo, vamos pra terceira logo e enfim, já era, né? E assim foi. Eu lembro que ele me explicou algumas coisas, me acalmou. Lá no dia ele foi conversar comigo, a anestesista também foi conversar comigo, né? Explicou como que seria, foi anestesia geral, então eu realmente dormi, apaguei. Não foi nas costas, né? Igual foi na minha cirurgia anterior, foi só pelo braço mesmo. Foi bem tranquilo assim. Eu me lembro ele só injetando assim e apaguei. Então, quando eu acordei, eu lembro que o primeiro suspiro que eu dei assim, quando eu realmente tomei consciência de mim, do meu corpo, que eu tinha feito uma cirurgia e tal, e eu dei meu primeiro suspiro, eu senti um mundo de ar assim, sabe, entrando assim, foi muito, muito, muito bom. E eu depois que eu saí, né, da cirurgia, fiquei um tempinho lá, precisei ir fazer xixi e comi uma sopinha velha lá. Eu já comi, eu lembro que eu já, tipo assim, comi assim, lá no hospital mesmo, uma sopinha, tipo, batida com uma gelatina e tudo mais. E assim foi minha refeição. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto pra vocês verem como que foi. Ele passou alguns remédios pra mim, pra dor pequena, dor grandona e uns 14 dias, se eu não me engano, de anti-inflamatório do mais forte, né? E assim, na minha primeira semana, como que foi a minha alimentação? Foi sim, puramente batata, cenoura batida no liquidificador. Iogurte. E assim foi. Eu perdi 10 quilos depois dessa cirurgia, porque eu só comia, eu não deixava de comer, mas eu só comia sopa batida, água, muita água. Eu lembro assim que eu tomava no mínimo 5 litros de água por dia, água gelada. Sorvete também, eu comprei 2 potes de açaí aí e deixei na geladeira. Só que, o que acontecia? Eu tava tomando tanto sorvete que já não aguentava mais, não descia mais. E fora que tava até começando, em vez de melhorar, tava começando a doer com o sorvete. Então deu uma diminuída no sorvete e a água gelada foi assim essencial pra mim. A cada 5 minutos ou até menos era um gole dessa água pra poder dar uma amenizada assim, sabe? Dava uma anestesiada a água gelada durante esse pouco tempo e eu sentia menos, assim. Mas era uma pequena pressãozinha, assim. E na hora de engolir também era uma coisa, assim, que, sabe? Não doía, mas incomodava. Então a minha primeira semana inteira foi isso, cara. Foi só comendo líquidos. E eu não aguentava mais. Quando passou dos 7 dias... eu comecei a fazer o que? Eu pegava, tirava a casca do pão de forma e passava requeijão. Então assim, o pão de forma, como ele era bem molinho, eu conseguia morder e ficava ali, ó, na boca e com água, engolia com água. Então aí que eu comecei a me aventurar nas comidas um pouco mais de pedaço. Comecei a colocar ali um pedacinho de batata, um pedacinho de cenoura para eu comer em vez de triturar. E óbvio, sempre a comida gelada, né, pessoal? A sopa sempre gelada, nada quente. Pelo menos nos primeiros 10 dias, se eu não me engano. Sempre gelada, tudo gelado, nada quente. Mas aí depois eu comecei a ali colocar um arroz. Comecei a colocar... Eu lembro que com uns 15 dias eu já estava praticamente me alimentando normal. Depois desses 15 dias, eu acho que eu já tive a minha primeira consulta. Porque durante todos esses dias, eu tava com um pedaço de um canudo aqui, enorme, dentro do meu nariz. Que chegava até virar para um pouquinho pra dentro aqui, sabe? Quase chegando na garganta.
E eu realmente não fazia ideia de que eu tava com esse negócio, né? Eu vi muitos vídeos assim, mostrando como que o pessoal tirava tal. Eu não lembro o nome disso, mas vou falar canudo aqui. E eu tava com isso. Então assim, eu fui na minha primeira consulta com ele, acho que uma semana depois, se eu não me engano. Ainda continuei com o canudo. E depois, na minha segunda consulta, foi onde eu tirei esse canudo, né? Então assim, ele corta fica um ponto bem aqui na parte de dentro do nariz, aqui em cima. E fica outro bem aqui fora, assim, tá? Porque ele rasga toda essa parte por dentro, assim. Tem vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver também, de como é essa cirurgia, assim, na área médica, né? Não só da área do paciente. E aí ele tirou, assim, primeiro canudo. Cara, mas saiu... Eu lembro que saiu a meleca, ficou assim, 1 metro de distância junto com o canudo, assim. Foi muito nojento mesmo. E aí ele tirou o outro lado também. E depois ele pega uma pinça assim, ó. Ele olha com a lanterninha dele lá dentro. Ele pega uma pinça assim e... Ele puxou um pedaço desse tamanho, cara. De tipo assim, de casquinha de cicatrização, sabe? E assim foi a maioria dos meus dias. Eu ia pro banho e tentava assoar meu nariz. É óbvio, com muita delicadeza. Ele passa um sprayzinho pra gente ficar molhando, assim, o resto da vida. Tipo um rinossoro, sabe? Tem que ficar molhando o nariz. E isso ele fala pra passar o resto da vida mesmo. Todo santo dia espirrar um pouquinho pra lubrificar o nariz, enfim. E eu passava isso e um remedinho também de pingar, que eu fiquei passando acho que por 1 semana depois. E era ir no banho e escarrar lá, sair esses pedaços de casquinha mesmo de machucado, sabe? Com caca, com um monte de coisa nojenta, saía tudo no banho. Teve um dia que eu tava em recuperação ainda, mas eu fui numa lanchonete, se eu não me engano. E eu fui dar risada. Aquela risada inesperada, sabe? Que você pega, fecha a boca e... Isso mesmo. Sim, ó. Na frente de todo mundo. Mas eu... rapidamente, na hora que eu senti aquilo, eu peguei com a mão aqui no ar, ó. Saí correndo pro banheiro. Aliás, não foi nem na lanchonete, foi na casa de uma amiga, comendo. E aí, cara, fui no banheiro desesperado. Eu falei, putz, que nojo, cara, que isso? Mas graças a Deus foi a última vez que isso aconteceu. Isso foi tipo bem no final do ano. O ano virou e depois de mais 30, 40 dias eu retornei lá com ele. E aí ele olhou meu nariz. Cara, que nariz perfeito esse, hein? Ficou show de bola. Ele super assim, nem é narcisista, né? Nem gosta do próprio trabalho. Mas isso me deu muito conforto, porque ele falou que ficou muito bom, cicatrizou muito bem as vias aéreas, né? Estão bem separadinhas agora. Eu não sei se eu tenho foto para mostrar para vocês do raio-x, enfim, eu vou procurar ali e aí eu coloco um pouco para vocês verem aqui, se der para ver alguma coisa, né? E assim, o que eu tenho para falar para vocês é que vale super a pena, óbvio, né? Aqui na parte da amígdala, ficou tudo branco assim, cria uma casquinha, fica tudo branco essa parte. Mas depois fica um buraco, aí depois ele fecha e fica normal, fica sem nada assim. Então a minha amígdala era pra fora e agora é tipo assim, o arco certinho, não tem nada assim, é bem tranquilo. Eu lembro que nos primeiros meses assim, ficava aparecendo uma bolinha assim, uma bolinha de salivar, sabe? Que as nossas glândulas são aqui. Ficava fechando essa bolinha e aí ficava inchando e estourando depois. Mas aí depois de uns 2, 3 meses parou. Hoje em dia não acontece mais. E também outra coisa para falar do nariz é que no começo assim eu recebia muito ar. Eu não estava esperando. Então assim, eu conseguia respirar muito melhor. Ou seja, o ar chegava antes do esperado, porque antes eu precisava sugar muito mais para chegar ar. E agora não. Hoje é muito mais fácil o ar chegar assim
para minha pro meu pulmão. Então assim, eu respiro metade do tempo, eu pego mais ar do que antes, entendeu? E isso alterou minha voz. Eu não percebo muito a alteração da minha voz. Eu queria ter mais vídeos assim para vocês poderem comparar, mas eu sei que o pessoal falou que a minha voz ficou bem menos anasalada, sabe? Tá uma voz bem mais forte. Então, assim, em vários aspectos eu só tive coisas positivas para falar para vocês, tá? Pessoal, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, pergunta aí, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Nas redes sociais eu sou @IamThales, lá no Instagram e no TikTok. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Senta o dedo nesse like, ativa o sininho aí, comenta bastante e compartilha com os amigos de vocês. Tá certo, pessoal? Valeu, brigadão e tchau, tchau.